Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um devocional e hoje com o tema improváveis. Mas espera aí, o que quer dizer a palavra improváveis? Você já ouviu falar? Até já pensou sobre a sua própria vida? Que você é uma pessoa improvável para um monte de coisa? E até você pode se lembrar de várias pessoas na Bíblia que aos olhos de outras pessoas e até aos olhos delas mesmas, elas eram pessoas improváveis, mas que foram muito usadas por Deus. Mas primeiro, o que quer dizer? O que o dicionário fala sobre essa palavra? Improvável, que tende a não acontecer, uma coisa incerta. E o dicionário vai até falar, vai até usar aquela palavra que a gente gosta de usar muitas das vezes, que é a palavra impossível. Isso aqui é impossível de dar certo, isso aqui é impossível de acontecer. Então o dicionário vai dizer também que improvável é aquela coisa ou aquela pessoa impossível ou inacreditável de acontecer. Talvez hoje na sua vida você pode estar pensando aí em um monte de coisa que é improvável para você, que é improvável aos seus olhos, ou até mesmo improvável aos olhos de outras pessoas. Por exemplo, você nasceu e você teve alguma complicação, né, no nascimento, e aí os médicos disseram, nossa, essa pessoa aqui improvável. É improvável essa pessoa aqui, ela continuar, né, ela crescer, ela ter saúde, ela se desenvolver, talvez, né, até às vezes um bebezinho no útero da mãe, às vezes tem coisas e situações que podem acontecer que os médicos, que para os médicos, que para as pessoas pode ser uma pessoa improvável. Mas para Deus, aquele nascimento já é certo. Talvez o seu casamento pode ser algo improvável para você. Pode ser algo, como é usado aqui a palavra no dicionário, impossível. Talvez algo que vai ser inacreditável de acontecer. Talvez financeiramente falando, talvez você está se preparando para casar, né? E nesse tempo que a gente está se preparando para casar, é tantas coisas, tantos gastos mesmo, né, que a gente tem. E aí, às vezes, as pessoas, elas olham de fora e falam, nossa, isso é improvável de acontecer. Esse casamento, nesse lugar, né, isso que vocês sonham, né? Então aí entra, pode ser um sonho também que você tem e você fala, nossa, isso aqui é improvável de acontecer. É muito grande, né? É inacreditável, algo que talvez não vai ser possível de acontecer. Pode ser alguma doença, né? Às vezes algum familiar seu, até você mesmo pode estar doente. E talvez, como eu usei o exemplo lá do nascimento, né? Talvez para a medicina pode ser algo que é improvável, mas para Deus não existe, né? Impossíveis, vamos dizer assim. Se Deus quiser, Ele pode fazer todas as coisas acontecerem, até aquelas que aos nossos olhos são impossíveis de acontecer, até aquelas pessoas que são improváveis de dar certo. Deus pode fazer grandes coisas através daquela vida, né, daquela pessoa. Um trechinho aqui do devocional que fala o seguinte: se estivermos na posição correta, isso é, vivendo exatamente de acordo com o que o Espírito Santo de Deus nos instrui, Ele fará com que algo improvável, ou coloque aí impossível, seja uma realidade em nossas vidas. E tem muitas coisas, né, gente, que a gente tem que correr atrás, que a gente tem que caminhar para alcançar aquilo, né? E que é até de Deus, que Deus ali vai te instruir, vai te ajudar a realizar, mas você pode ir lá e fazer. E tem outras coisas que realmente não é pela nossa força, não é pelo nosso mérito. Na verdade, assim, né? Nada é. Mas tem muitas coisas ali que nem a gente correndo atrás, né? Realmente, aos nossos olhos, parece ser uma coisa assim tão impossível de acontecer, tão improvável de acontecer. E eu quero te dizer que muitas coisas na sua vida não vão ser pelas suas forças, né? Não vão ser, como eu disse, não quer dizer que você precise fazer alguma coisa, precisa obedecer ao Senhor. Muitas das vezes você precisa obedecer a um comando do Senhor. Às vezes Deus está dizendo, olha, você precisa fazer isso aqui para o seu casamento continuar. E aí é uma questão de obediência, né? Não é pela sua força simplesmente, mas é pelo direcionamento do Senhor. Então você precisa fazer isso, né? E Deus vai te auxiliando a continuar fazendo outras coisas para que aquilo ali possa caminhar, para que algo que
era improvável, possa dar certo. Eu quero contar bem rapidamente um episódio que aconteceu. Eu sempre gosto de trazer algumas experiências, porque eu acho que fica uma coisa mais clara, até para eu falar para vocês, né? E teve uma vez que eu estava participando de um processo seletivo, tinham muitas pessoas, sabe? Muitas pessoas mesmo, assim, sabe? Muito jovens. E aí, tinham muitas etapas, assim, para serem concluídas. E aí, tinham muitas pessoas que, na minha visão, assim, eram muito mais capazes, muito mais prováveis do que eu, né? E eu me achava uma pessoa improvável. E entra a questão de muitas das vezes a gente achar que é pela nossa força, é do nosso jeito, né? É no nosso tempo. E naquele momento ali, eu fui eu mesma, sabe? Eu falei, olha, eu não vou... Muitas das vezes as pessoas em entrevistas, elas tendem a falar coisas ali que elas podem até começar a fazer, mas coisas que elas não são, coisas que elas não pensam exatamente daquela forma. Mas, né, por ser numa entrevista, por estar perto de outras pessoas, elas querem parecer serem prováveis para aquela vaga. E aí eu fui eu mesma, sabe? Quando as pessoas me perguntavam, olha, você consegue fazer isso? Você é boa nisso, né? Realmente você sabe fazer tal coisa? Eu era muito sincera, eu falava, olha, eu sei fazer, mas eu tenho muita dificuldade nisso. Olha, eu sei fazer, mas isso aí, nossa, eu tenho assim, eu não sei fazer tão bem isso, sabe? E acabou que, assim, foi uma experiência que eu tive. Acredito que Deus mesmo me mostrando que as coisas acontecem na maneira dele, sabe? Que eu não preciso tentar ser uma pessoa provável para as pessoas, sabe? Que eu posso ser uma pessoa provável para qualquer área que eu esteja. E naquele momento ali, como eu falei, eu fui eu mesma, eu não fiquei tentando criar atalhos para poder conseguir a vaga, não fiquei tentando criar estratégias demais para aquela pessoa, para aquele recrutador, né, gostar de mim, assim, gostar do meu perfil. Era impressionante como eu falava isso, né, geralmente, como eu falei, as pessoas elas têm muito medo de serem verdadeiras, nesse sentido de falar, olha, eu até sei fazer isso, mas eu tenho mais dificuldade, porque muitas das vezes a empresa, ela tá preocupada ali se você até consegue fazer, sabe? Se até você sabe um jeito, ela tá preocupada se você realmente vai fazer aquilo, né, ou não. E eu era muito sincera, sabe? Eu lembro, assim, que eu era muito sincera mesmo, e acabou que eu passei em todas as etapas, e eu não sei te dizer como eu fiz isso, porque, como eu falei, eu realmente era muito sincera, realmente acabava que eu repetia muito as coisas, sabe? Que eles me colocavam, porque eram vários processos, mas todas as pessoas me perguntavam, eram pessoas diferentes que me perguntavam a mesma coisa e eu era sempre muito sincera. E no final eles queriam me contratar, mas enfim, deu um problema lá, que eu acredito que também não era o tempo certo daquilo, naquele momento, não era talvez aquele lugar o certo pra mim. Mas Deus me mostrou que eu não precisava tentar parecer uma pessoa provável para as outras pessoas, né? E que eu também, Deus estava me ensinando algo ali, né? Eu me achava uma pessoa muito improvável para aquela vaga, né? Eu olhava para outros candidatos e eu falava, meu Deus, eu sou uma pessoa muito improvável. É inacreditável disso aqui acontecer, né? É inacreditável deles quererem que eu esteja nessa vaga, que eu esteja nessa empresa. Mas aí, enfim, aí teve um longo processo aí, né, que eu aprendi, né, nessa época. Mas o que eu quero te dizer é que não é pela nossa força, né, não é do nosso jeito, não é quando você se acha provável para alguma coisa, para alguma vaga, né, para alguma situação acontecer, né? Deus, ele provê todas as coisas para nós e, né, nós temos que entender o direcionamento do Senhor para que a gente possa caminhar ali, né, na direção correta mesmo. Não se ache menos ou mais do que aquilo que realmente nós somos, né? Nós somos capazes, Deus nos deu capacidade, né? Deus nos instrui as coisas, Deus nos dá direcionamentos, né, para aquilo que nós devemos ou não fazer. E eu poderia citar muitas pessoas na Bíblia que, aos olhos de outras pessoas, ou até aos próprios olhos, elas eram pessoas que tinham situações improváveis ali de acontecer, né? Por exemplo, Ana, mãe de Samuel, ela era estéril, então para ela ali era, meu Deus do céu, né? Ela queria um filho, mas era improvável para ela naquele momento
conseguir ser mãe. E a mãe de Jesus, meu Deus, né? Ali algo vindo dos céus, um propósito ali de Deus, né? Para a vida dela, né? A vida dela sendo usada para gerar o Salvador. Citar, por exemplo, lá Daniel. Todo mundo conhece a história de Daniel. Vou citar um exemplo: Daniel na cova dos leões. Todo mundo conhece. Qual que é a probabilidade, né? Aos olhos das outras pessoas ao redor ali, dele sair vivo? Qual que era a probabilidade, né? Aos olhos das pessoas, muitas das vezes, talvez por algum momento ali, era improvável que ele saísse vivo, né? Outro exemplo que eu me lembrei quando eu estava lendo esse devocional é sobre o ladrão da cruz. Não sei se você se lembra, né? Que estava Jesus e 2 ladrões assim do lado dele, né? E para aquele ladrão ali que foi salvo, que Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso, né? Que ele reconheceu ali, né? Que Jesus era o rei. Qual que era a probabilidade para as pessoas que talvez estavam escutando aquilo falassem: como assim? Mas ele é um ladrão? Né? Como assim? Né? Até para ele mesmo, meu Deus, assim, como? Sabe como? Mas ele era uma pessoa improvável diante das outras pessoas. Mas Deus tinha um propósito naquele momento. Né? O texto do devocional que fala o seguinte: sabendo que não é através das suas próprias forças que os propósitos do Senhor para a sua vida serão cumpridos, mas de sua total obediência a Ele. Somente assim você viverá muito além do que poderia sonhar e realizar, o que seria improvável para a honra e glória do Senhor. Você precisa entender, como eu falei no início, que as coisas, elas podem ser muito impossíveis para você, para as pessoas ao seu redor, dizendo: não, isso aqui não vai dar certo, olha, desiste porque isso aqui é impossível de acontecer. Mas busque direcionamento do Senhor, porque se Ele disser para você ir por tal caminho, né, para você fazer tal coisa, faça, porque, né, Deus, ele vai nos dando direção, né, e muitas das vezes a única coisa que nós devemos fazer é apenas obedecê-lo. E como disse aqui, aí o improvável vai acontecer, mas não para nossa própria glória, mas para a glória de Deus, né? Uma restauração de um casamento, uma cura, isso não é para nossa própria glória, mas é para a glória de Deus, para que outras pessoas possam ver, né, que o improvável na sua vida se tornou possível por causa daquilo que o Senhor fez em você e vai fazer através de você também. Então, a perguntinha do final do vídeo, que sempre tem, né, para vocês poderem estudar aí, para isso ficar na memória de vocês: o que para você ou para as pessoas ao seu redor soa como algo totalmente improvável de se tornar realidade? Responda aí para você mesmo, tá bom? E outra coisa que eu queria encaixar nessa pergunta depois que você responder é que você possa trazer à sua memória algo que para você na sua vida em algum momento era muito impossível de acontecer, mas que Deus realizou esse impossível na sua vida, né? A gente também precisa trazer à memória aquilo que Deus já fez, porque com certeza Deus já fez muita coisa na minha vida e na sua vida, mas a gente se esquece com muita facilidade. Lembra aí de algo que era improvável, impossível na sua vida, mas que Deus realizou. É isso, gente. Muito obrigada por terem ficado aqui em mais um devocional. Contem aqui embaixo o que vocês acharam desse tema, tá bom? O que essa mensagem trouxe ao seu coração. Não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante, tá? Para eu saber que vocês estão gostando, para vocês continuarem acompanhando aqui os vídeos também. Se inscreva aqui embaixo, é muito fácil, muito rápido. Compartilhe esse vídeo com algum amigo, tá? Que você gosta de fazer devocional junto, ou simplesmente compartilhe com alguém que você ama. Até o próximo devocional, espero vocês. Tchau!